Bom dia, pessoal. Como estão? Espero que bem, espero que ótimos. Usando máscara, evitando aglomerações e torcendo para que a vacina chegue logo em vocês. Então, pessoal, o vídeo de hoje é um vídeo correção sobre a aula das grandes navegações, das causas e consequências das grandes navegações, certo? Vocês vão olhar esse vídeo com atenção, vão voltar lá nas atividades que vocês já fizeram, já responderam, e aí vocês vão corrigir por conta de vocês cada uma das perguntas que eu for explicar agora, certo? Se tiverem dúvidas, mandem um comentário que eu corrijo individualmente cada uma das atividades. Então, vamos lá. Questão 1. Que era, explique em forma de texto e com suas palavras por que as grandes navegações foram iniciadas pelos estados europeus e quais as causas que levaram os europeus a navegar. Então, pessoal, lembrem que as grandes navegações foram iniciadas pelos estados europeus porque ao início, final, ali, a transição da Idade Média para a Idade Moderna, o que acontece, a Europa estava saindo de uma série de crises e eles estavam com falta de metais preciosos, precisando achar uma nova rota para as Índias. A Igreja Católica estava a fim de ir atrás de mais fiéis e combater o islamismo. Então, eles resolvem sair navegando e os estados europeus, então, que já estavam com o poder centralizado nas mãos do rei, então tinham dinheiro e pessoal para investir nessa empreitada aí das grandes navegações, foram os que saíram navegando, certo? E nisso foi então Portugal e Espanha primeiro, depois seguido de França, Holanda e Inglaterra. Além disso, nesse momento, eles tinham o conhecimento tecnológico para poder sair navegando, mesmo que não tivessem conhecimento exato dos mares. Questão número 2. Explique em forma de texto e com suas palavras qual a relação do processo de colonização das Américas com o desconhecimento das populações nativas pelos europeus. Reflita por que não querer conhecer o outro indígena faz parte da violência colonial. Então, lembrem que a aula que eu dei para vocês na semana retrasada, que foi a que a gente teve aula, semana retrasada, então, que foi a que a gente teve aula, eu expliquei um pouco o que foi essa chegada dos europeus nas Américas. Então, os europeus chegam no continente americano, esse continente, então, que já existia, mas, e aí tem um primeiro momento de descobrir o outro, tanto dos europeus quanto indígenas, se descobrem um outro que não se sabia da existência, porém, logo em seguida, os europeus não se permitem conhecer esse outro, ou seja, saber como esse outro vivia, como esse outro pensava, a cultura desse outro indígena, e não conhecer esse outro por achar que por achar desnecessário conhecer esse outro e por achar que essa cultura não era uma cultura válida, humana, como a europeia. Isso fez com que os europeus, então, eles impusessem essa cultura, a começar lá pelo nome próprio, de nem querer saber o nome que os indígenas chamavam eles mesmos ou os lugares que aqui eles já habitavam. Então, esse não querer conhecer o outro é por desconsiderar esse outro. Quando tu não quer conhecer alguém, tu desconsidera o que ele pensa ou a forma como ele se organiza e não tem diálogo. Então, isso é uma parte importantíssima da violência colonial, que é os europeus não se dão a conhecer, não querem e nem se permitem conhecer esse outro indígena dentro do projeto colonial mais geral, né?
isso não significa que não tenha um ou outro europeu que quis conhecer os indígenas, mas o projeto colonial europeu é isso, né? A grande maioria dos que chegaram, então, eles impuseram a sua visão de mundo e a sua forma de pensar para esse outro indígena, para daí, então, adaptar a sua sociedade europeia e adaptar a sua sociedade europeia, então, para poder explorar esse outro indígena e aí poder extrair as riquezas daqui para enriquecer a metrópole europeia, certo? Questão número 3. Quais os principais produtos comercializados nas rotas comerciais estabelecidas a partir das grandes navegações? Então, as rotas comerciais, elas se ampliam de uma maneira gigantesca, porque aí, então, passa a ter rotas comerciais ao longo das grandes navegações aí dos séculos XVI até do século XV, desculpa, anos de 1401 a 1500, até século XVIII, anos de 1701 a 1800, passam a ter, então, rotas comerciais em nível global, certo? Então, são rotas comerciais de longuíssima distância, gigantesca, e nessas rotas comerciais, então, durante a Idade Moderna, durante as grandes navegações, os principais produtos vão ser ouro, e metais preciosos, né? Ouro, prata, escravizados, populações escravizadas, especiarias vindas do continente do sul, do continente asiático, da Ásia, e depois também vão começar a ter produtos plantados, né? Em larga escala nas Américas, certo? E número 4, que era e última, escolha uma das consequências das grandes navegações que faz parte do processo histórico com reflexos ainda hoje em dia e justifique por que acha isso. Então essa resposta ela era mais autônoma de vocês, então cada um vai ter uma resposta diferente, certo? Você tinha que ler lá as consequências das grandes navegações e pensar qual a relação dessas consequências com hoje em dia ainda, né? Por exemplo, o escravismo em larga escala tem consequências hoje em dia na gente viver uma sociedade com desigualdade de raças, por exemplo, né? Redes comerciais em larga escala tem consequências em a gente viver um mundo globalizado com trocas de produtos ao longo de todo o globo. Expansão da cultura europeia e do cristianismo tem consequências de a gente ter... viver uma sociedade com forte influência dessa cultura e com preconceitos sobre culturas não europeias e religiões não cristãs, por exemplo, né? Não que não existam, né? Porque impor uma cultura não significa acabar com a que já existia. E significa uma tensão entre duas culturas diferentes. Daí, quais outras consequências? Produtos como café, algodão, que deixam de ser de luxo, até hoje em dia não são produtos de luxo. Então aí cada um de vocês escolheria uma dessas consequências e faria uma reflexão própria sobre isso. Então não tem uma resposta totalmente exata, certo? Então, pessoal, era isso. Qualquer dúvida, me escrevam, certo? E seguimos. Cuidem-se. Abraço!